Seção 3. Das vedações orçamentárias. Artigo 148. São vedados: 1. O início de programas ou projetos não incluídos no orçamento anual. 2. A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários originais ou adicionais. 3. A realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, aprovados pela Câmara Municipal por maioria absoluta. 4. A vinculação de receita de tributos e transferências estaduais e federais a órgão, fundo ou despesa e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, ressalvada a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino. 5. A abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. 7. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos especiais. 8. A instituição de fundos especiais de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. 9. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. 10. A realização de operação externa ou interna de natureza financeira, sem prévia autorização legislativa. 11. A outorga de mandato procuratório para receber valores pertencentes ao município, exceto aos auxiliares diretos do prefeito e servidores municipais, desde que constem as especificações de prazo e objetivo. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 2º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Parágrafo 3º. Sob pena de infração político-administrativa, nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser indicado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize. Artigo 149. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados ao Legislativo, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma de lei complementar federal. Artigo 150. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei federal. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estruturas de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta, indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 1. Se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e sociedades de economia mista que não dependam de receita orçamentária do município para fazer face às despesas de pessoal. Parágrafo 2º. Os poderes legislativo e executivo, os órgãos da administração indireta e as empresas controladas pelo município publicarão, a cada bimestre, o valor global da despesa com pessoal ativo, bem como o número de funcionários. Seção 4. Das emendas aos projetos orçamentários. Artigo 151. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais suplementares e especiais serão enviados pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, nos termos da legislação a que se refere o artigo 147, parágrafo 8º, desta lei. Parágrafo 1º. Caberá à Comissão Permanente da Câmara Municipal: 1. Examinar e emitir parecer sobre os projetos de plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e sobre as contas do município apresentadas anualmente pelo prefeito. 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais e setoriais previstos nesta lei orgânica e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Poder Legislativo.
Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na comissão permanente, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma do regimento interno, pelo plenário da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente poderão ser aprovadas caso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre a. Dotações para pessoal e seus cargos. b. Serviço da dívida. 3. Sejam relacionadas a. Com a correção de erros ou omissões, ou b. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão permanente, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 7º. Aplicam-se aos projetos referidos neste artigo, no que não contraria o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Seção 5. Da execução orçamentaria. Artigo 152. A execução do orçamento do município se refletirá na obtenção das suas receitas próprias, transferidas e outras, bem como na utilização das dotações consignadas às despesas para a execução dos programas nele determinados, observado sempre o princípio do equilíbrio. Artigo 153. O Poder Executivo e o Poder Legislativo, na forma da legislação complementar federal e nos prazos legais, publicarão, nos respectivos diários oficiais e em meio eletrônico nos respectivos sítios na internet, os relatórios resumidos de execução orçamentária e os relatórios de gestão fiscal. Artigo 154. As alterações orçamentárias durante o exercício, observado o disposto no artigo 148 desta lei, representar-se-ão: 1. Pelos créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários. 2. Pelos remanejamentos, transferências e transposições de recursos de uma categoria de programação para outra. Artigo 155. Na efetivação dos empenhos sobre as dotações fixadas para cada despesa, será emitido documento Nota de Empenho, que conterá as características já determinadas nas normas gerais de direito financeiro. Artigo 156. As receitas e despesas orçamentárias serão movimentadas através de caixa único, regularmente instituído. Artigo 157. Poderá ser constituído regime de adiantamento em cada uma das unidades da administração direta, nas autarquias e nas fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, para ocorrer as despesas miúdas de pronto pagamento, definidas em lei.